dia 18 ao 25 de setembro, né? Nós estamos na Semana Nacional do Trânsito, e a semana ela ocorre anualmente com o objetivo de conscientizar a todos, a população, para um trânsito mais seguro. E nós começamos no dia 18, né? Que foi no sábado. Nós começamos aí com lá na esplanada do calçadão. Nós fomos com a interação do público, com um painel de post-it, para ver o que o público acha sobre um trânsito mais seguro. Nós fomos também com umas imagens de acidentes de trânsito, né, decorrente aí ao número que está acontecendo agora no mês de agosto. E nós abordamos o pessoal sobre o que eles acham de um trânsito mais seguro, né, o que eles têm, se eles têm a consciência, o que está faltando para um trânsito mais seguro. E aí, nessa semana, vai ser decorrente isso mesmo à segurança da população. E no decorrer da semana, nós estamos fazendo várias atividades. No domingo também, no dia 19, nós fizemos uma ação voltada aos ciclistas, na Avenida do Café, com um incentivo ao uso da ciclovia, né? E também ao respeito de todos os motoristas, de todos os pedestres, principalmente também dos pedestres, não fazer uso da ciclovia, que é voltada somente para os ciclistas, né? Para não ter confronto, não ter acidentes entre pedestre e ciclistas. Aí também nós fizemos uma blitz educativa voltada para os motoristas, para carro, né, com o objetivo também da gente alertar sobre os índices de acidentes de trânsito, também sobre a segurança no trânsito. Também nós fizemos uma live com dicas para motociclistas, fizemos também um vídeo para as crianças, né, porque elas também fazem parte do trânsito. Nós fizemos um vídeo com dicas para segurança, como transportar as crianças dentro do carro, na moto. E aí, decorrente dessa semana, nós teremos várias atividades. Também nós voltamos à esplanada no dia 22, com a mesma exposição de acidentes, de imagens de trânsito. Tivemos a parceria com o Corpo de Bombeiros, também a parceria do SESC Senat, e aí nós estamos enfatizando as pessoas sobre o que elas pensam sobre isso. E é engraçado que a maioria a gente vê que tem consciência e o que falo mais é sobre respeito, né? Sobre que está faltando respeito no trânsito. Mas a gente vê que a população tem consciência, mas falta colocar em prática, né? A questão do respeito, a questão da educação, a questão da responsabilidade. Tainá, dentro desse aspecto da pandemia que nós passamos, porque passamos, eu acho que o pessoal está hipersensibilizado com a situação e daí corre uma série de transtornos psíquicos, etc, etc. Isso intervém no trânsito. Sei que as reações são violentas. Não sai armado de dentro do carro da outra pessoa por questão de um desrespeito a uma regra que ele não admite que o outro ele admite que você tem, que ele tenha. Então, não sei o que é certo. Eu acho que precisamos de, vamos dizer, das fronteiras vamos dizer, do âmbito muito mais de educação, né? Isso. Bem como você falou também em relação à pandemia, agora o trânsito em relação à pandemia, em relação à flexibilização, as pessoas tendem a ir mais para a rua, né? O trânsito ele tende a ficar mais também perigoso, porque as pessoas aí vão voltando com a sua programação normal, e aí elas vão voltando ao seu trabalho, e também em relação ao psíquico, que você mesmo pontuou, né? Então, assim, a pandemia, ela trouxe para a gente vários pontos negativos, difíceis, né, para todo mundo, e aí a gente entra mesmo também em relação a respeito, em relação a respeito no trânsito, a educação, a empatia também, né, que está faltando entre aí as pessoas. E durante também a pandemia, nós não deixamos de fazer as nossas ações, nós também fazemos as nossas ações online, né, para toda a população. Nós fizemos também os podcasts, né,
nós fizemos lives para motociclistas, também tivemos a participação de alguns agentes de trânsito, né, com dicas também, o que pode, o que não pode. E nós fizemos várias ações, é isso, durante a pandemia. Ô, Tainá, eu quero dizer a você que eu estou para divulgar as campanhas. Eu não tive assim, proximidade com essas campanhas, porque eu não sei, fica muito restrito às áreas sociais. Nós precisaríamos de, por eu sei que fazem um trabalho em escolas, mas as escolas agora estão em recesso. Então eu pergunto, vocês vão continuar esse trabalho? Sim, nós estamos voltando, né, de forma gradativa, conforme for aí ocorrendo a flexibilização. Aqui na Transerp a gente tem vários projetos, né, com escolas, com as crianças, nós temos nossos projetos de minicidade, que as crianças vêm para cá e aí a gente passa as noções de trânsito, placas, né, as leis, e aí conforme for voltando, conforme for a flexibilização da pandemia, né, o nosso intuito, sim, o nosso objetivo é que volte todas as ações presenciais. É claro que nós estamos tomando todo o cuidado necessário, né, também por se tratar de crianças. Então, aí, conforme for o nosso objetivo, a gente quer muito, né, que volte aí tudo como, com todos os protocolos, que volte aí tudo como era antes. Outra coisa que a gente fala é que nestas obras que estão inacabadas por decorrência de entendimento entre a firma executante e a prefeitura, falta sinalização. Por exemplo, nós temos sinalização noturna. É importante darmos aqueles vermelhos que tínhamos antes, porque não temos atualmente sinalização noturna. Né? E outras placas são muito pequenas, nossas plaquinhas aí, 50 por coisa qualquer, muito pequenas. Quando a obra grande, o perigo maior ainda. Então, a sinalização adequada para poder chamar a atenção do motorista. A nossa equipe, a gente está fazendo, assim, um trabalho de intensificação, né, decorrente também às obras que estão acontecendo, e aí eles estão fazendo também vários estudos, né, porque conforme vai aumentando, a cidade vai aumentando, as obras também vai aumentando, o trânsito também vai aumentando, né, então aí isso é todo um trabalho decorrente de estudos, né, sobre as placas de trânsito, sobre os semáforos, sobre as sinalizações. Então, aí, aqui na Transerp, a gente faz mesmo esse trabalho de fiscalização, de ver sobre os pontos necessários, principalmente nas obras, faz a vistoria, está intensificando ainda mais, né, as vistorias, nossos agentes de trânsito também estão nas ruas, intensificando em questão das obras, e aí a gente, principalmente, a gente está frisando também nesse trabalho de vistoria, de fiscalização, né, de estudo também, para melhorar aí, recorrente às questões das obras na cidade. Tá, eu pergunto outra para você. Mudanças na legislação de trânsito que usaram, que precise a moto com menos de 50 cilindradas, as bicicletas elétricas, não. Dentro de nova autorização, conceito de trânsito, isso também veio a fazer com que o ficasse um tanto desconexo, porque aqueles que entram, por exemplo, nas ruas, não têm educação daquele que faz uma autoescola. Então, o que acontece? Ele entra, inclusive, com a sua vida em risco. Sim, hoje, principalmente, nós teremos uma blitz educativa voltada para os motociclistas, né? Eles que aí que nós tivemos, segundo os dados do Infociga, que teve um aumento de mortes, né, relacionado aos motociclistas, porque acumulado de janeiro a agosto desse ano foi 33 mortes e 20 delas foram motociclistas. Então, principalmente hoje, nossa ação da Semana do Trânsito é voltada para os motociclistas. Nós teremos aí ações de instalação de antena, né, corta-cerol,
E aí nós também fazemos a nossa panfletagem, a nossa conscientização, né, sobre os motociclistas, principalmente eles que estão aí bastante nas ruas, né, com o aumento de delivery, né, de entregas. E aí a gente faz esse trabalho de conscientização, principalmente com os motociclistas. Nós tivemos também o nosso podcast voltado para eles, né? Uma websérie de podcast voltada apenas para motociclistas. E hoje também a gente convida todos os motociclistas que possam estar presentes, que queiram fazer a instalação, né, da antena, porque aí a gente vê que é um item para segurança, né, dos motociclistas. E hoje a nossa ação vai ser na rua Roberto Mange, ao lado do Senai, das 15 às 16 horas. Então, também é uma ação preventiva para os motociclistas. Entre a Capitão e Rua Goiás, a Roberto Manche. Isso mesmo, ao lado ali do Senai. João Bim, Capitão, Goiás e... Isso, ali mesmo. Eu pergunto uma outra coisa para você. Eu sou nascido nos Campos Elíseos, por isso eu tenho as ruas na cabeça. Pergunto para você uma outra coisa. Por exemplo, no tocante àqueles que passam ali, eles vão receber esse tipo de corte, vamos dizer, esse fio, aquela ação de um corta-pipa, esse negócio todo aí, que inclusive pode ter repercussões graves. Nós tivemos muitos acidentes com isso aí. Isso, a instalação ela vai ser gratuita, né? Então a gente também tem, as nossas blitz também tem a parceria com a Polícia Militar. Então aí nós vamos estar toda a nossa equipe fazendo a instalação, nós vamos estar com a parceria do 3º Batalhão da Polícia Militar, né? E como você falou, o motociclista tem que tomar muito cuidado, principalmente aí nas épocas que as crianças estão em casa, né, em férias escolares, que saem para a rua, né, brincando aí com a pipa. E aí a gente faz essa instalação gratuita a todos os motociclistas. Eu tenho aqui um especialista, doutor Ladrão, que aliás inclusive, ele tem dado verdadeiras aulas aqui, praticamente no nosso programa. Então, eu penso que a legislação muda, né? De uma para outra vai mudando, né? Então, essa situação. Daqui a pouco ele entrar, porque está a internet dele. Eu pergunto para você. Por exemplo, colocação de educação de trânsito dá resultado na sua concepção? Sim, com certeza, né? Eu acho que é a questão de educação. Eu acho que a população, a gente frisa muito essa questão de educação, mas falta realmente a educação, né? A gente falar é tudo muito lindo, mas aí colocar em prática é muito mais difícil, né? A gente sabe que é muito mais difícil colocar em prática e é algo que está faltando mesmo para todos, a educação. Então, por isso mesmo que a atual gestão da Transerp, aí com o Marcelo Galli, a gente tem estimulado muito essa questão de educação para o trânsito, né? Porque a gente está fazendo aí várias ações sobre a educação mesmo, que é o que está faltando para a população. Então, quanto mais a gente conseguir bater nessa tecla, né, nós vamos tentar falar, passar o que a gente consegue passar para a população, para melhorias, né, sobre o trânsito. Ô, Tainá, você foi nos ônibus, espaços, são da ZEP, para serem utilizados na educação da população. Imagine os ônibus usando nos bairros, além da ação que se utiliza dele como área, você tem condições de multiplicar isso. Então, a educação de trânsito pode ser feita nos espaços, tanto no uso de ônibus, quanto nos vidros traseiros dos ônibus, na parte interna, que você não só da ação legislativa, mas também na educação para o idoso, porque normalmente você e o banco do idoso ou do deficiente físico está ocupado para aquele idoso e não é deficiente físico. Sim, na verdade é um conjunto, né? A gente vê assim que
para a gente, para passar isso para a população, a gente vê que são coisas também que vêm lá, né, vem de berço, né, que a gente brinca, né. Então, assim, a educação, ela precisa ser passada esse respeito, igual você falou nos ônibus, em relação às vagas de deficiente, em relação às vagas de idosos. A gente tem campanhas também, mensalmente, mensais, que falam sobre temas na campanha do CONTRAN, que falam sobre temas também que nós temos sobre os idosos, sobre a vulnerabilidade, né, também dos idosos, das crianças. E aí a gente vai fazendo o nosso trabalho, vai fazendo o nosso estudo para ver aonde que nós precisamos enfatizar sobre a educação de trânsito, né? Então a gente vai pesquisando, a gente vai conversando. O trânsito ele é muito dinâmico, né? Então a gente vai tentando aí fazer o que é possível, né? Para conscientizar a população, para passar mais sobre respeito, para passar principalmente sobre responsabilidade, né? Que principalmente o nosso tema é responsabilidade salva vidas. Então, assim, se você tiver responsabilidade, se você seguir corretamente, tudo faz a diferença. Cada um tem que fazer a sua parte, né? É o que a gente sempre fala. Fazendo, cada um fazendo a sua parte, aí sim nós vamos conseguir melhorar tudo isso. Então, eu acho muito importante isso. Aliás, mais importante até do que a multa. Que a multa separa isso aquele que tem a missão de aplicar. Isso entra em choque. Agora, na educação de trânsito, você chama-se aqueles que têm interesse em elucidar, orientar e, claro, aplicar as regras de trânsito. Sim, as pessoas elas precisam mais fazer reflexões, né? A gente vendo muito aí durante as nossas ações, tem gente mesmo que com a correria do tempo, com a correria do dia a dia, nem percebe, nem vê o que está acontecendo. A pessoa precisa ter mais atenção à sua volta, né? Então, assim, ela precisa parar, ela precisa refletir, ela precisa pensar, será que eu estou fazendo certo? Será que isso é o certo? Será que se eu fizer essa parte, dá tudo certo? Principalmente, a gente vê aí um exemplo, o uso do celular, né? Então, assim, que é o que mais acontece geralmente, a pessoa, às vezes, ela não presta atenção no que está acontecendo, ela atende o celular, né, do tal volante, e aí as pessoas, elas precisam ter atenção, elas precisam prestar atenção não do que está fazendo, além disso, precisa ter atenção à sua volta, né? E também a gente bate muito nessa questão da educação. Se a pessoa ela para, ela reflete, será que ela está fazendo certo? Será que, opa, e não é assim, vamos fazer de outro jeito? E aí a gente bate muito nessa tecla sobre a educação também. Então, eu falava com você, você tem uma missão dentro do aspecto psicóloga. E nós, eles outros, como, por exemplo, o doutor Padrão, na sua função de advogado, como especialista em trânsito. Eu vou até trazê-lo aqui agora, para a gente, acho importante, dentro desse ponto, a gente mostrar o lado legal, o lado ideal, que eles procuram fazer através de conscientização e educação de trânsito, para a gente dar à população uma visão do que é que se pode fazer. Bom dia, doutora Ademar Padrão. Bom dia, doutor Morandini. Muito obrigado pelo convite mais uma vez. A doutora também, que representa o Transerp. É um prazer conversar com elas. Vamos tentar aqui acrescer alguma coisa a mais na conversa. Bom dia. Bom, o senhor ouviu que eu gostaria que fizesse um passar de olhos no que foi dito, claro, e nos dissesse daquilo que é legal, daquilo que é ideal e daquilo que pode mudar. Bem, começando então pela questão das campanhas, né, que a doutora colocou muito bem, e do comportamento, que a campanha realmente é voltada à questão do comportamento, principalmente. A gente tem que deixar claro também para quem está assistindo e ouvindo, Morandini, que não é um tema muito fácil de lidar. Então, no Brasil, eu sempre fiz essa crítica, a lei de trânsito ela foi modernizada em 1998, mas ela deixou algumas questões muito sensíveis que ainda não foram resolvidas. Por exemplo, poucas pessoas sabem que os municípios eles têm praticamente a obrigação de atender toda a determinação da legislação de trânsito e, no entanto, o município ele não tem uma fonte de arrecadação para poder realmente exercer
na plenitude essa competência e essas atribuições. Então, o que nós tentamos, conforme a doutora colocou, através de campanha, vai tentar conscientizar a pessoa, vai tentar trazer uma consciência melhor na hora do motorista, principalmente, do pedestre também, que eu lembro que a questão trânsito, principalmente é o pedestre, mas o fato é que a estrutura que nós temos hoje, ela é hipossuficiente, ela não consegue ser melhor em termos de campanha e até de abordagem das pessoas, porque, na verdade, os municípios, eles têm o ônus de ter que fazer esse trabalho, mas não têm o bônus, não recebem dinheiro para poder investir nisso. E, às vezes, fica algo ofuscado, porque as pessoas olham e dizem, olha, está multando muito o motorista, de fato, multa, é uma questão até que a gente sempre trata aqui, mas mesmo multando, não consegue fazer o investimento dentro de tantas obrigações que tem. Então, foi muito bem colocado pela doutora a questão das campanhas de trânsito e do comportamento. E eu lembro que a legislação de trânsito, a estrutura dela é voltada justamente à questão de os órgãos públicos tratarem a questão da segurança do trânsito de maneira essencial e primordial, porque a segurança do trânsito, isso está na lei, ela é, na verdade, uma obrigação dos órgãos de trânsito e tem aí, claro, o apoio da população e dos condutores de veículos em relação ao comportamento de cada um. Mas a obrigação do trânsito seguro, que é o termo usado na legislação, no artigo 1º e nos 5 parágrafos iniciais, trânsito seguro é um direito de todos, dever dos órgãos públicos. E para que o órgão faça na plenitude acontecer essa situação da segurança do trânsito, é preciso ações e é preciso investimento. O investimento, conforme eu disse, ele está ofuscado porque, infelizmente, é muito pouco, olhando essa realidade, pela legislação de trânsito. Aí, eu falei com a doutora Tainá para que a Transerp se utilize os espaços gratuitos que possui nos ônibus, que é espaço e é uma prerrogativa da Transerp utilizá-lo, nos pontos de ônibus, que foram utilizados em outras épocas até para divulgar a bebida alcoólica na frente de escola, para que se transformasse em uma, vamos dizer, um tipo de campanha de educação de trânsito. Né, doutora? Sim. Na verdade... Perdão. Pode falar. Não, desculpa. Imagina. Nós iremos encaminhar todas essas sugestões, né, principalmente aí para o nosso departamento também de educação de trânsito e outros departamentos responsáveis, todas essas sugestões, né, porque quanto mais nós fizermos para a população, né, melhor. E é bem colocado aí também o que o doutor falou, né, sobre o comportamento das pessoas. Né, durante essa semana, nós atendemos mais de 5.000 pessoas, né? Então, assim, o que nós estamos tentando fazer mesmo é a parte da conscientização. Estamos tentando mais passar sobre o comportamento das pessoas. E aí, o que a gente sempre vai bater nessa tecla, quanto mais sugestões aparecer, melhor para nós também, né? Para a gente intensificar mais as nossas ações, intensificar mais as nossas campanhas, para a gente fazer um trabalho bem melhor. É importante que vocês estão na prática hoje já fazendo uma ação de entrega daquele corta-fio de papagaio, de pipa, estrutura de vidro, etc. Cada um põe um nome naquilo lá. Inclusive, correndo o risco até aquele que só pipa com aquilo ser morto por um choque, conforme o fio, etc. E eles vão dar aquele corta-fio hoje aos motociclistas que passarem à tarde pela rua Roberto Mange, entre Capitão Salomão e Goiás, ali perto do Senai, não é isso? Isso mesmo. É tudo gratuito, né, das 15 às 16 horas, ali mesmo nesse endereço, na rua Roberto Mange. Tem bastante corta-fio? Sim, exatamente. A gente tem o apoio da Polícia Militar, né? Então, aí no 3º Batalhão, e aí a gente está levando bastante material também, né? Bastante material também para conscientização, que isso não pode faltar, né? No comportamento dos motociclistas aí também, que precisam ser pensados, repensados, né? Que eles precisam dar um tempo aí nessa correria do dia a dia, ver o que a gente está fazendo para melhorar o comportamento dos motociclistas. Bom, doutora Tainá, outra coisa, os dados sobre acidentes de trânsito na cidade, como é que a
população comportou nesse ano? Na verdade, como eu falei, como a flexibilização da pandemia vem aumentando, as pessoas elas tendem a ir mais para a rua, elas tendem a voltar mais para as suas atividades, né, de forma acelerada também, né, tudo a gente costuma brincar que na maioria é tudo na correria do dia a dia, né, as pessoas elas fazem tudo no automático, né, e é isso que precisa ser pensado. A gente teve um aumento aí decorrente ao mês de julho e agosto, dos acidentes voltados para, principalmente, os motociclistas, né, como a gente observou aqui, que segundo os dados do Infociga, né, os 33 mortes que foram no acumulado de janeiro a agosto, 20 foram motociclistas. E a maioria deles é do sexo masculino, 81,82% foi do sexo masculino. Então, aí a partir desses dados, a gente verifica o que é preciso ser feito, né? É preciso intensificar a questão de ações para motociclistas? Então, vamos fazer ações voltadas para os motociclistas. Está aumentando mortes recorrentes aos motociclistas? Vamos fazer séries de campanhas, de ações voltadas para esse público. Não também, a gente fala que não também somente para um, né, mas para todos, para os motoristas, para os pedestres, para os ciclistas, porque todos precisam ter a conscientização, todos precisam ter um comportamento adequado referente a um trânsito, porque todos nós, na minha opinião, acho que todos nós queremos um trânsito mais seguro, né? Então, para formar um trânsito mais seguro, é preciso de um comportamento de cada um. Então, se cada um fazer a sua parte, a gente, com o tempo, nós vamos conseguindo. Bom, eu quero, não sei se a senhora tem esses dados. Muitas vezes o bombeiro atende, os socorristas atendem a um acidente e na hora a pessoa está viva, leva ao hospital e vem depois a óbito. Então você faz análise apenas daqueles que falecem em decorrência do trânsito na rua, ao depois as sequelas e aqueles que tiveram recorrente, a gente não tem essa visão, né? Na verdade, a gente tem aquilo que os bombeiros atenderam, ou que saiu no Infociga, que também é o dia, né, e que isso aconteceu, o lugar que isso aconteceu, se isso aconteceu no mesmo dia, se o óbito ele aconteceu no mesmo dia ou não, ou se foi decorrente dos dias, né, mas em questão, assim, de sequelas, de tudo que aconteceu, a gente não tem muito esses dados, né? Então, a gente se baseia mesmo pelos dados do Infociga. Quero colocar no nossa câmera, nosso microfone à sua disposição, porque depois eu quero continuar com o doutor Ademar Padrão para a gente abordar outros temas decorrentes da Semana do Trânsito, mas fora da área psicológica e educacional, mas na área da aplicação da lei. E eu quero agradecer, colocar a nossa emissora e a multiplataforma à sua disposição. Muito obrigada, eu agradeço, né, esse espaço no programa Larga Brasa. Nós também estou transmitindo para você um abraço do Marcelo Galli, que pediu para eu passar para você esse abraço, né? E aí a gente gosta muito de participar desse espaço no programa, para a gente também falar o que nós da Transerva aqui fazemos, as ações que também nós fazemos em questão de educação, né? E vamos continuar aí o nosso trabalho. Até agora nós não paramos e vamos continuar fazendo esse trabalho de intensificação, melhorando, tentando melhorar, né, a questão de educação, questão de conscientização, atenção. E eu agradeço muito, viu, em questão do espaço aí do programa. Muito obrigada. Continue, muito obrigada, doutor, também. Porque é gratificante e saudas. Muito obrigado. Eu vou fazer um intervalo, Padrão. Depois eu volto com o senhor. Primeiro o intervalo e depois o doutor Ademar Padrão.